Olá, sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, e hoje abordaremos mais uma aula sobre o fascinante universo da botânica. Dessa vez, daremos ênfase às gimnospermas. Nas aulas passadas, eu falei sobre as briófitas e as pteridófitas. Esses dois grupos de plantas, conhecidas como criptógamas, elas são incapazes de produzir sementes e por isso são dependentes da água para a reprodução. Entretanto, agora temos uma grande novidade. As gimnospermas fazem parte do grupo das fanerógamas, assim como as angiospermas. Vamos ver que novidade é essa. Começarei abordando algumas características gerais das gimnospermas. Elas são as primeiras a apresentarem sementes. Essa é a grande inovação, pois a partir do momento que as plantas passaram a produzir sementes, elas desenvolveram a independência da água para a reprodução. Isso representa uma grande vantagem, pois significa que podem se desenvolver longe de rios, lagos, etc. O nome significa sementes nuas, porque, apesar de terem dado um grande passo na evolução, essas sementes não são envolvidas por frutos, ou seja, elas ficam expostas, entre aspas, nuas, como podemos ver na imagem mostrada aqui. Independência da água para a reprodução, já falei sobre isso. A fase dominante é a do esporófito. Como eu já disse nas outras aulas, o único grupo de plantas em que a fase dominante é a do gametófito é a fase das briófitas. Todas as outras pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm como fase dominante a fase do esporófito. Só que nas gimnospermas acontece algo interessante. O gametófito ele é muito reduzido. Quando estudamos as briófitas, percebemos que é muito fácil perceber a alternância de gerações. Nas pteridófitas também é fácil perceber essa alternância de gerações. Entretanto, nas gimnospermas, essa alternância é muito sutil, pois a fase do gametófito ela foi muito reduzida, tão reduzida que deixou de ser um indivíduo. Explicarei melhor sobre isso daqui a pouco. A classificação das gimnospermas. As gimnospermas estão divididas em 4 grandes grupos. Não vou me aprofundar nesse assunto, é apenas para vocês saberem que os 4 grupos são cicadofita, gingolfita, gnetofita e coniferofita. Percebam a variação de tamanhos. Algumas têm tamanho razoavelmente pequeno, outras tamanho médio e algumas são enormes. Vemos aqui os estróbilos. Os estróbilos são as estruturas onde os gametas masculinos e femininos são produzidos. E é assim que você reconhece uma gimnosperma. Elas sempre terão esses estróbilos. O estróbilo maior irá produzir o gametófito feminino e os estróbilos menores irão produzir o gametófito masculino. E aqui está a reprodução das gimnospermas. Essa parte da reprodução é muito importante, pois é possível verificar a evolução das plantas a partir desse estudo. Vou utilizar como exemplo uma gimnosperma conhecida como pinheiro. Como já dito, a fase dominante é a fase do esporófito, então aqui vemos o esporófito. Essa gimnosperma, ela produziu esses estróbilos. E aqui está o estróbilo feminino. No interior do estróbilo feminino existem estruturas conhecidas como megasporângio. Mega significa grande. E nessa estrutura será produzida o óvulo.
Aqui embaixo vemos o estróbilo masculino e no seu interior existe a estrutura conhecida como microsporângio, que irá produzir os gametófitos masculinos, que no caso são o grão de pólen. Ou seja, turma, não existe mais um indivíduo formando a fase do gametófito. O gametófito masculino será simplesmente o grão de pólen e o gametófito feminino será simplesmente o óvulo. E olha só que interessante, a reprodução ela não mais acontece na água, ela acontece pelo ar. Esse fenômeno é conhecido como anemofilia. E então, turma, quando os microesporângios se tornam maduros, eles liberam esses grãos de pólen que pelo ar irão chegar até o estróbilo feminino, irão adentrar no megaesporângio. Ao se aproximar da abertura do megaesporângio, formará uma estrutura conhecida como tubo polínico. Aqui está a estrutura. E no seu interior irá acontecer a fecundação, pois o gametófito masculino irá se fundir à osfera, que é o gametófito feminino, surgindo assim o zigoto 2N, que ficará envolvido dentro dessa semente, será liberada pela planta e, encontrando condições adequadas, se transformará no esporófito jovem, que é a árvore, irá crescer, e aqui temos a imagem da árvore já grande, reiniciando assim o ciclo. E agora, turma, para finalizar, eu irei falar sobre algumas curiosidades relacionadas às gimnospermas. Primeira curiosidade: as gimnospermas estão presentes em um bioma conhecido como Mata de Araucária, que fica no Paraná e em Santa Catarina. E como existe uma grande abundância dessa árvore conhecida como Araucária angustifolia, esse bioma recebeu esse nome em homenagem a essa árvore. Algumas gimnospermas são gigantescas. Vejam só esse caso. A sequoia tem de 85 metros a 115 metros de altura. É o seguinte, turma, como as gimnospermas se reproduzem pelo ar, não existe a dependência nem da água e nem dos animais para a reprodução. Sendo assim, elas podem alcançar tamanhos gigantescos que não tem problema. Lá no alto, elas se entendem para se reproduzir. Próxima curiosidade: um dos símbolos do Natal é uma gimnosperma. Estamos falando do pinheiro, que costuma ser enfeitado com presentes e vários objetos durante a época natalina. Próxima curiosidade: surgiram na época dos dinossauros. Nessa época existiam briófitas, pteridófitas e muitas gimnospermas. Algumas também enormes, mas não existiam flores e nem frutas. Os répteis dominavam o planeta, apesar de já existirem mamíferos e aves. Os mamíferos eles eram bem pequenos. Se existiam outras cores além do verde, só se fossem provocadas por alterações nas folhas. É o caso dessa gimnosperma conhecida como ginkgo biloba, que é considerada um fóssil vivo de tão antiga. A coloração amarela, na verdade, é uma alteração. As folhas inicialmente são verdes, mas com as mudanças de temperatura, elas vão perdendo a clorofila e se tornando amareladas até que começam a cair no chão. A ginkgo biloba ela é muito utilizada na produção de remédios ou em chás, porque possui princípios ativos que ajudam na memória. Então, se você está com problema de esquecimento, ginkgo biloba pode ser a solução. E assim, turma, terminamos a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Os vejo nas próximas aulas. Tchau!